grupo ficou com o tema sobre a adoção internacional e ele é composto por eu, Ellen Maiara, Nathan Soares, Bruno Lucas, Paula Sabrina e Vivian Yali. Então, começando aqui a introdução sobre a adoção ela é um assunto de cunho social e jurídico, pois todos têm o direito à convivência familiar, assim como é trazido no Estatuto da Criança e do Adolescente. O autor Antunes Varela, ele traz que a adoção é um ato jurídico no sentido estrito, pois os seus efeitos jurídicos são trazidos legalmente. O conceito de adoção é bem antigo. Desde o Código de Hammurabi ou até mesmo na Bíblia são trazidas algumas passagens que falam sobre a adoção, pois sempre existiam os filhos que são rejeitados pelos pais, ou até mesmo aqueles pais que perdem o poder familiar. No Código Civil de 1916, previa que só poderia adotar aqueles que não tinham filhos. E o vínculo ele só era entre o adotante e o adotado. E hoje a gente vê que é diferente, que não precisa necessariamente não ter filhos. O Código de Menores, que foi revogado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, trouxe a adoção plena, onde o vínculo de parentesco ele parou de ser apenas entre o adotante e o adotado e passou a se estender à família do adotante, independente de consentimento expresso. A Constituição Federal, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje ele assegura que o adotado ele não tenha nenhum tipo de discriminação, assegurando seus direitos, inclusive os sucessórios, pois antes os filhos que eram adotados, eles só tinham direito à herança se caso não houvesse filhos biológicos nascidos após a adoção. Porque, como eu falei, antes só poderia adotar quem não tivesse filhos. Como a adoção é um processo afetivo e legal, por meio do qual uma criança passa a ser filha de um casal e, consequentemente, o casal passa a ser pai e mãe dessa criança. Então, com isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta toda essa questão da adoção a partir do artigo 39 do ECA. E, com isso, essa criança ela passa a ter direitos e deveres, inclusive sucessórios, iguais aos filhos consanguíneos. Existem alguns requisitos que são extremamente necessários para que se consiga essa adoção, como, por exemplo, o adotante ele não pode ser menor de 18 anos e nem pode existir uma diferença menor de 16 anos entre adotante e adotado. Inclusive, se o adotado tiver 12 anos ou mais, ele pode concordar se aceita ou não aquela família. Então, ele tem essa opção de ter esse acordo, de entrar em um acordo, se concorda ou não. Inclusive, é necessário ter todo um processo judicial com o estágio de convivência para ver a adaptação da criança no meio familiar, já que o principal objetivo é ser benéfico para o adotante. E também a adoção ela é geralmente preferida no Brasil para brasileiros. Acontece a adoção estrangeira de forma excepcional. A adoção internacional é uma forma de proporcionar um lar em uma família para uma criança que não foi adotada no país de origem. A adoção internacional independe de nacionalidade, mas ocorre quando uma pessoa ou um casal adota uma criança residente em um local diferente do seu país de origem. A legislação que regula a adoção internacional no Brasil é a Convenção de Haia, de 1993, onde o Brasil é signatário desde 1999 e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A Convenção de Haia ela é responsável por estabelecer regras internacionais visando a proteção da criança e do adolescente e seus direitos, além de estabelecer a cooperação entre os países envolvidos nesse processo de adoção. Já o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz uma previsão muito específica acerca da adoção no âmbito internacional. Ela só vai ocorrer quando esgotadas as possibilidades de adoção no âmbito nacional, ou seja, quando esgotadas as possibilidades de uma criança ou um adolescente ser adotada por um brasileiro, ou brasileira, ou um casal brasileiro. Os requisitos para a adoção internacional são: ser maior de 18 anos e ter pelo menos 16 anos de diferença do adotado. Apresentar uma habilitação comprovando que é apto a adotar, sua idoneidade moral e estabilidade emocional, além de comprovar que financeiramente é capaz. Apresentar um laudo psicossocial elaborado por uma equipe interprofissional habilitada no país de residência, com tradução juramentada para o português. Certidão negativa de antecedentes criminais no país de residência e no Brasil, se for o caso,
cópia autenticada do passaporte ou um documento equivalente, cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento, se for o caso também, cópia autenticada de comprovante de residência, apresentar uma declaração de concordância com o acompanhamento pós-adotivo pelo período mínimo de 2 anos, com envio semestral de relatórios sobre a adaptação da criança ou do adolescente à família. Além disso, os pretendentes eles devem se submeter ao processo judicial de adoção perante a Vara da Infância e da Juventude do local onde reside a criança ou adolescente a ser adotado. Há muitas questões delicadas quando se trata do Instituto da Adoção Internacional e dúvidas que devem ser dirimidas antes de propriamente adotar uma criança nessas condições. Acerca das polêmicas sobre esse assunto, muitos alegam que a criança ou adolescente perdem a nacionalidade ao serem adotadas por estrangeiros. Outros temem questão de tráfico internacional e até mesmo a comercialização dos órgãos desses adotados. Há outros diversos desafios, como a adaptação a uma nova língua, costumes, valores, preconceitos e discriminações, a mantença da identidade daquela criança ou adolescente e o sentimento nacional. Já quanto aos benefícios, há quem considere a adoção internacional super importante para tirar a criança ou adolescente de uma realidade de problemas sociais, além de, claro, a possibilidade de ser incluída numa família que a ama e prover tudo aquilo que é necessário para a criança ou para o adolescente, seja cuidado, proteção, educação, condições de sobrevivência, melhor qualidade de vida, entre outros. É fato que a adoção é um instituto primordial para dar condições de vida às crianças e os adolescentes que estão em uma posição de vulnerabilidade decorrente de alguma situação que os levou a necessitar do processo de adoção. Inclusive, esse processo de adoção sofre duras críticas aqui no Brasil pela suposta fila maior do que o número de crianças a serem adotadas e a necessidade de esgotar as possibilidades nacionais para poder proceder com o processo de adoção internacional. Inclusive, nós do grupo não acreditamos que esse processo deve ser facilitado por colocar em risco as crianças e os adolescentes. Então, a Convenção de Haia e o Estatuto da Criança e do Adolescente são assertivos nesse ponto. É um assunto que merece debate constante e melhorias para resguardar os adotantes e os adotados.